Coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero nesta noite te agradecer, porque nós não éramos merecedores, mas a tua mão nos alcançou. Nós fomos, Pai, julgados, e o inimigo, Pai, queria nos acusar, mas no Senhor nós somos livres. A tua palavra vai dizer em Isaías 53 que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então, Pai, sara a nossa vida. Todo sentimento que esteja dentro de nós, que estava, Senhor, que não vai estar mais, que de acusação, de sim, meu Deus, apontamento, caia por terra hoje na autoridade que há no nome de Jesus. Que eu me posicione no lugar da libertação, porque eu não estou aqui, Senhor, porque eu sou bom. Eu não estou aqui, Senhor, porque eu sou o cara. Eu não estou aqui, Senhor, porque eu sou capaz. Eu estou aqui porque eu reconheço que eu sou dependente do Senhor. Por isso, Pai, eu quero estar a cada dia debaixo das tuas mãos poderosas, porque é a sua graça que me alcançou, a tua misericórdia é que me alcança todos os dias, e no Senhor eu sou mais que vencedor. Pai, eu sou mais que vencedor. Pai, eu sou livre com Cristo. O teu sangue me purifica de todo mal, em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo, agradecer a Ele. Obrigado. O que você tem para dizer para Ele antes de você sentar? Jesus, Tu és lindo. Jesus, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor. Você tem algo para dizer aí para o Senhor? Você tem algo para expressar para Ele? Deixa eu lhe falar algo, ó. Ontem foi que dia? Sábado, sim ou não? Que dia que acaba a semana? Sábado. Hoje é que dia? Um novo ciclo, uma nova história, um novo tempo. Eu quero lhe dizer, Deus está começando algo novo sobre a tua vida. O Senhor está fazendo algo novo sobre a tua história. Então já comece agradecendo. Não comece apresentando os seus problemas. Aprenda que na gratidão o nome do Senhor vai ser glorificado. Já começa dizendo: Senhor, eu não vim aqui para te pedir, eu vim aqui para te agradecer, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Eu já consagro o meu domingo, a minha segunda, a minha terça, a minha quarta, a minha quinta, a minha sexta, o meu sábado. Eu já declaro: o Senhor cuida de mim. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia comigo. Pega a sua Bíblia. Vamos lá para o livro de João, capítulo de número 4. Vamos falar de um texto bem conhecido, mas que a palavra de Deus se renova a cada manhã. A cada manhã. E eu quero hoje tratar com vocês, falar dessa palavra com vocês que diz: sejamos rios e não represas. Eu e você precisamos ser rios, ser essa fonte inesgotável do Senhor, e não uma represa onde possamos estar ali presos, sendo impedidos de fluir aquilo que Deus tem para a nossa vida. João capítulo 4, nós vamos ler do verso 4 ao 6, depois nós vamos pular por 10, e do 22, 25 e 26. Nós vamos ler alguns versículos só, não vamos ler todo o texto. Eu sei que muita gente já conhece, mas quanto mais nós lermos e aprendermos, a fé vai vir ao nosso coração, e nós vamos ser edificados em nome de Jesus. Diz assim o texto então, verso 4, capítulo 4, verso 4. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria, ou passar por Samaria. Verso de número 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Verso 6. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Hora sexta. Ok, verso 10. Verso 10. Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água da vida. Olha só, verso de número 22. Verso 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 25.
A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Presta atenção. O Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Olha só, quando ele vier, verso de número 26. Assegurou-lhe Jesus: eu é que te falo, sou eu o Messias, sou eu o enviado. Ela estava dizendo, quando ele vier, mas deixa eu lhe falar, ele já chegou, ele foi ao encontro dela. Deixa eu lhe falar algo, Jesus tem uma agenda contigo hoje. Jesus tem uma agenda na minha vida e na tua vida aqui hoje. Hoje ele nos chamou não no poço, mas na fonte da vida, aonde o nome dele vai ser glorificado. Jesus sabe marcar a agenda certa, e ele sabe esperar os seus, a qual ele conhece, para que o nome dele seja glorificado. Por isso, entenda algo, aquela mulher foi sincera ou não? Ela tinha erros, ela tinha falhas, mas quando ela chegou perto daquele que ela nem conhecia, e chamou ele de profeta, ela entende que era a oportunidade de mudar a sua vida. Hoje, não é mais um dia, é o dia em que Deus pode mudar a história da nossa vida. Eu preciso entender que esse dia está marcado na agenda de Deus. Pai, eu aqui me coloco perante o Senhor. Assim como aquela mulher chegou ao poço, eu quero chegar à fonte hoje. Eu não quero chegar ao poço, o poço seca, mas na fonte, ela é inesgotável. E eu entendo, Pai, que a partir do dia que o Senhor me libertou, eu conheci e bebi dessa água, que fez jorrar em mim rios de águas vivas. Eu quero lhe pedir hoje, Pai, eu quero ter encontro contigo todos os dias, constantemente, diariamente, porque eu reconheço que eu necessito do Senhor. Eu preciso de Ti a cada dia. Continua a falar conosco. Ministra em nós, Pai. Abre os nossos olhos. Se revela a nós. É o que nós precisamos de Ti, continuamente, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Queridos, existe um vazio do tamanho de Deus dentro de cada um de nós. Preste atenção, o vazio que tem dentro de nós é do tamanho de quê? De Deus. Preste atenção. Porém, até um certo momento de nossas vidas, não entendemos o ministério desse vazio e esse mistério que está em nós. Por isso permanecemos exatamente da mesma forma. A gente tenta suprir, buscar, se acender em Deus algo, e a gente tenta ir em tantos lugares. Talvez eu estou falando com pessoas que já passaram por diversas religiões, e não é a religião que salva, é Cristo que salva. Eu preciso entender que é Cristo, eu preciso encontrar o Salvador da minha vida. Mas muitas vezes nós vamos em tantos lugares, em tantas situações. Talvez eu estou falando com pessoas que já passaram por diversos caminhos, procurando Deus, procurando preencher esse vazio. Esse vazio mostra que nós somos sedentos espiritualmente e ao mesmo tempo desidratados. Porque quando somos desidratados, entendemos que temos uma necessidade de beber água. Moramos em uma cidade onde isso é latente na nossa vida. Quando você vai ao médico, o médico coloca constantemente. Nós já aprendemos isso, nós não tínhamos tanto hábito. Mas dessa cidade, por ela ser uma cidade seca, uma cidade que não tem muita umidade, você vê a necessidade de tratar o seu corpo. E dependendo do seu peso, você acaba descobrindo que você tem que tomar uma certa quantidade de água. A quantidade de água faz toda a diferença para a hidratação do nosso corpo. Porque basta, irmão, uma pesquisa rápida na internet, uma busca onde o nosso conhecimento prévio começa a entender que o nosso corpo é composto por 60% de água. Por isso que quando você vê alguém que sofreu, houve
um incêndio na casa de alguém, no carro de alguém, você chega lá e não reconhece o corpo da pessoa que era um tamanho, diminui muito, porque o corpo não é tanta matéria, era mais água, e a água é consumida, então o corpo fica pequenininho, você olha e nem tem noção que parece ser aquela pessoa daquele tamanho que foi queimada por um fogo. Então no meio disso nós precisamos entender que a nossa vida precisa a cada dia ser alimentada por algo que só o Senhor pode. Então essa vida ressecada, ela precisa constantemente estar tomando água, para que justamente nossa boca, os nossos lábios e os nossos olhos não fiquem coçando tanto. Agora preste atenção, precisamos de água para que a boca tenha umidade suficiente para engolir, para que os nossos órgãos vitais funcionem de forma saudável e para que as juntas tenham lubrificação suficiente para flexionar. É tão interessante o consumo da água que a gente não tem noção a importância que ela tem para nós. Se passarmos 3 a 5 dias sem água, já ficamos desidratados e podemos até morrer. No entanto, que quando você vai lá em Mateus capítulo 4, você vai ver que Jesus faz um processo no deserto, e a Bíblia vai dizer que ele ficou 40 dias, e ele teve fome, mas ele não teve sede, porque é sinal que mesmo no deserto ele bebia água. A fome, talvez você pode até ter a escassez do alimento físico, mas da água não, que é aquilo que sustenta o teu corpo. Todo o exército, quando você vai estudar a história de Israel, você vai ver que aquele povo se preocupava com algo. Se eles fossem construir uma cidade, toda a cidade era murada, e essa cidade que era murada tinha que ter água dentro, porque se viesse o inimigo, se viesse atacar aquela cidade, eles estavam ali fortalecidos por aquela água. É tão interessante isso que segundo Crônicas 32, também vai falar que quando um rei toma a atitude de ver que ele não queria pagar mais impostos para o exército inimigo, o que ele faz? Ele fecha a cidade e tampa todas as fontes que tinha no caminho para a sua cidade. Por que isso, pastor? Porque eu preciso entender que são fontes que são abertas na minha vida do lado de fora, mas também há fontes dentro de mim que precisam ser saciados, e só o Senhor é capaz de saciar isso na minha vida. Então, queridos, o vazio que existe dentro de nós só pode ser preenchido quando suprimos essa sede de uma ordem espiritual. Todos nós queremos ter algo completo sobre a nossa vida. Nós queremos ser completos, e só Cristo pode nos preencher de fato. Por isso o problema que muitos passam na vida toda, tentando suprir essa sede ou preencher esse vazio nos caminhos ilusórios. E nós achamos que isso vai ser preenchido de várias formas. No entanto que essa mulher, ela tentou suprir o seu vazio, achando que era alguém, um casamento, que iria suprir a sua necessidade. E ela já estava em qual casamento? Qual era o número? O sexto marido. Porque a Bíblia vai dizer que quando o Senhor começa a conversar com ela, e o Senhor diz, vai lá e chama o teu marido, mostra para ela o vazio dela, ela vira e diz, Senhor, eu não tenho marido. Mas vem cá, olha o que o Senhor vira e diz, tu tiveste 5, e o que tu tens agora, se ela já tinha 5, e o que tu tens agora, não é teu. Olha o que o Senhor conversa com ela. O Senhor vai aonde estava seco na vida dela. Você sabia que o Senhor nos conhece a tal ponto que Ele vai onde nós necessitamos? Você talvez hoje chegou aqui e disse assim, eu sentei, poucas pessoas me conhecem, ninguém sabe da minha necessidade. Só que quando você saiu de casa, ou quando você estava em casa, Jesus já te passou no raio-x dele. Ele olhou e disse, eu sei o que você precisa. Eu sei o que você necessita. Talvez você está procurando resposta em tantas coisas que não vai suprir a sua vida. Mas eu queria lhe dizer, você não chegou no poço, você chegou na fonte da vida, onde tem a alegria e vai suprir aquilo que você precisa. Para que você entenda que eu sou o seu tudo. Queridos, se a gente busca um trabalho, esse trabalho que a gente busca, logo a gente quer outro.
Se a gente compra um carro, logo nós queremos outro. Se você busca uma outra situação, sempre você vai querer algo diferente, porque aquilo nunca te supre. Mas você já parou que quando você começa a conhecer o Senhor, eu não sei você, mas quando eu sento com alguém que tem conhecimento bíblico, base bíblica e experiência com Deus, a gente senta com aquela pessoa e ela começa a falar de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa, não dá nem vontade da gente ir embora. A fome passa, a pressa passa, porque aquela pessoa começa a ministrar e a sua alma começa a ser o quê? Saciada. Você já reparou que quando você está num culto gostoso, você não tem pressa de ir embora, você não tem pressa de nada, porque você está num lugar onde você está sendo alimentado. A mesma coisa é quando você está com sede. Você praticou aquele dia corrido, e aí está aquele calor escaldante, aí você vai lá e pega aquela garrafa de água geladinha, e você começa a tomar. Seja sincero, irmão. Ei, sacia ou não? Você tem prazer ou não? Você olha e tal, pode beber um refrigerante. O refrigerante é bom? Mais ou menos. Tem um pH 2. Mas quando você toma uma água gelada, e aquela água começa a matar a sua sede, você fala, uau, era tudo o que eu precisava. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Ei, cada vez que você vem aqui, cada vez que você senta para ouvir a palavra, deixa eu lhe falar, é como se estivesse naquele dia do sol escaldante, e o Senhor dizendo, eu sou a sua água gelada, eu vou saciar a sua sede, e vou mostrar para você que eu vou hidratar você de tal maneira, que você vai ter força, para esta semana, você correr o percurso que lhe foi traçado, para que o meu nome seja glorificado. Você vai receber a energia certa que você precisa, para onde você chegar, todos vão ver que você tem uma pele bonita, você é um cara bonito, uma mulher bonita, e vai até emagrecer, porque você tem o brilho do Espírito Santo, tem o Senhor sobre a sua vida. Então, para isso, a gente entende que essa água é algo que a gente precisa diariamente. Queridos, coisas materiais nas pessoas, no trabalho, ao invés disso, causam em nós frustrações, porque quanto mais nós temos, mais nós queremos. A partir disso, esse texto que nós lemos vai nos ensinar 3 lições que nós consideramos sobre a desidratação espiritual e o propósito transbordante de Deus na nossa vida. Primeira coisa, se você quiser anotar, a primeira lição que o texto nos sugere: existe no homem uma desidratação espiritual que só Jesus pode tratar. Existe algo na nossa vida que nada vai preencher. Eu sei que nós estamos em Brasília, e Brasília é a cidade dos concursos. E se tem uma coisa que nós queremos é passar no concurso público, ter uma estabilidade. Mas não há nada melhor quando você tem uma estabilidade em Cristo. Você sabe em quem você está firmado, e você sabe quem te garante a sua vitória. Então por isso, a mulher samaritana estava desidratada espiritualmente, ou seja, ela tinha sede espiritual. Talvez ela não havia se dado conta justamente de toda a dimensão daquilo que ela estava vivendo, mas ela já estava no 6º marido, ou seja, ela buscava algo para suprir o seu prazer. A mulher samaritana então conhecia a Cristo, ou melhor, não conhecia a Cristo, e consequentemente tinha dentro de si um profundo vazio. Assim somos nós. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais buscamos a Cristo, nós vemos que nós temos necessidade de um Deus vivo sobre a nossa vida. É interessante que eu posso ler a Bíblia, eu posso buscar, mas quanto mais eu busco, mais eu tenho sede desse Deus vivo. Essa mulher então não conhecia a Cristo, e por isso ela estava ali necessitada. Eu estava conversando agora há pouco com uma irmã que chegou ali, ela falou: pastor, minha cunhada me desafiou e disse assim, vamos lá na igreja. Se você for lá e você não gostar, você pode sair no meio do culto. Eita, tem que ter autoridade para isso, é ou não é? Olha, ela está ali levantando a mão, ela está dizendo, ó. E ela disse que já estava procurando algo e não achava. E ela falou ali hoje comigo. E ela disse, ó, eu cheguei. E eu falei, eu vou aceitar o desafio. Mas a cunhada dela vira e disse, vamos lá. Se você não gostar, você pode ir embora.
Ela disse que entrou e nunca mais saiu. Por quê? Porque tem gente bonita aqui? Sim, olha aí para o seu irmão, só gente bonita. Mas deixa eu te falar, imperfeitas. É ou não é? Eu e você somos imperfeitos. Mas tem um dono de uma fonte que faz jorrar desse altar uma água que sacia a nossa sede. Nós olhamos e não entendemos, mas quando você chega, é essa água que sacia toda a nossa sede que está dentro de nós. E você olha e diz assim: cara, o que que tem aqui? Não é a parede, não é o LED, não é as luzes, não é o irmão. É um Deus que marcou uma agenda contigo para dizer: eu sou do tamanho certo do seu coração. Eu sou do tamanho certo da sua sede. Eu sou aquele que vai saciar a tua vida. Você vai glorificar o meu nome de tal maneira que você vai esquecer até do que você veio buscar. Talvez você veio buscar água, mas você vai sair daqui com a água viva, onde o meu nome vai ser glorificado sobre ti. Aquela mulher entende isso. E se você entender isso, queridos, os judeus evitavam os samaritanos como se eles tivessem pragas. Por quê? Porque eles foram expulsos de Israel e eram justamente de outro reino. Por isso que aquela mulher chega até Jesus e diz: a quem devemos adorar? Onde devemos adorar? E o Senhor diz: não é daqui, não é nem no norte nem no sul, porque os homens dividem o reino. Mas o Senhor diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Isso corresponde o que, pastor? É importante congregarmos? É. Mas hoje a nossa irmã Tereza Cristina não tem, está em casa, certamente assistindo a palavra. E eu te pergunto: o mesmo Deus que está aqui não está lá agora? O mesmo Deus que está aqui não está agora no hospital? Ei, a fonte é inesgotável. E o melhor: quanto mais você bebe, mais a água vai jorrar sobre a tua vida. Quanto mais você tem sede, mais o nome dele vai ser glorificado. Tem uma palavra que eu gosto muito, que está lá em 2 Reis, de uma mulher que era viúva, e ela entra num processo de dívida, e vão lá querer levar os filhos dela. Aí vai falar até do azeite, não está falando da água, mas fala do azeite. E o profeta pergunta: o que que tu tens em casa? Ei, ela foi procurar a resposta fora, mas a solução da vida dela estava onde? Dentro da casa. Você sabia que o seu problema não está fora? A solução para as suas necessidades está dentro de você. Tem coisas que estão dentro da tua vida, e cada vez que você acessa, o nome do Senhor é glorificado. Aquela mulher vai lá e o profeta diz assim: o que que tu tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Aí o Senhor dá aquela orientação, vai lá, pega vasilhas emprestadas, derrama o azeite, ela derrama, ela fecha a porta do quarto. O interessante é que quando a Bíblia diz assim, que quando cheia todas as vasilhas, o que acontece com o azeite? O azeite o quê? Para. Na sua tradição, acabou? Você já reparou que o azeite parou? Não acabou? Porque Deus poderia escrever assim, o azeite acabou. Por que isso, pastor? Porque eu queria te dizer algo. A fonte de onde Deus derrama um milagre sobre a nossa vida, ela é inesgotável. Deus sempre vai te encher na medida certa. Mas quando você tiver sede, pode ir lá na mesma torneira, porque vai jorrar rios de águas vivas. Tem coisas na sua vida que você olha e diz assim: eu estou hidratado, eu estou bem. Mas tem hora que a gente se sente seco, vazio. Tem hora que a gente olha e diz: eu preciso. E se você precisa, deixa ele falar, Ezequiel vai dizer que tem um rio aqui. Esse rio não depende de estação. Esse rio depende do céu, aonde quanto mais Deus libera, mais você recebe. Quanto mais você tem sede, mais o nome do Senhor é glorificado. Quanto mais você quer, mais Deus abençoa a sua vida. Qual foi a palavra para aquela mulher? Ela disse que não tinha nada. E o que o profeta mandou ela buscar? Vasilhas. Mas qual era o detalhe das vasilhas? Vasilhas vazias. Diga para o seu irmão: você já está cheio? Ou você está vazio? Pergunta: você está cheio ou está vazio?
Porque aqui é lugar de encher vasilhas, aqui é lugar de encher os vasos, aqui é lugar do milagre de Deus. Aqui é o lugar onde o Senhor vai manifestar a glória dele sobre a tua vida. Deixa eu lhe falar, se você já veio aqui dizendo eu estou cheio, Deus vai olhar e vai dizer, talvez você não está precisando transbordar. Mas se você veio aqui e está dizendo, Senhor, eu vim aqui hoje porque eu vim encher o meu vaso, e eu vou sair daqui transbordando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero liberar sobre a sua vida. A água de Deus já está jorrando aqui, a palavra de Deus já está jorrando sobre a tua vida. E eu quero declarar, o mês de fevereiro vai ser pequeno para o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Deus está te enchendo, Deus está te capacitando para algo poderoso sobre você. Aonde você está dizendo, eu não tenho nada, Deus está dizendo, ei, feche a porta. Não fica mostrando para o inimigo o que você tem que fazer, mas seja cheio de Deus, que Ele vai liberar sobre você o que você precisa receber, e o nome dele ser glorificado sobre ti. É nele que nós buscamos, é nele que nós dependemos, é nele. Jesus tinha um encontro marcado com a mulher samaritana, e esse encontro era celestial. É no entanto que você vai ler aí e vai dizer assim, era necessário. Você sabia que tem volta que Jesus dá só para nos encontrar? Você olha assim e diz assim, eu não vou falar com a minha mulher, eu não vou falar com o meu marido, eu não vou falar mais nada. Deus sabe da minha vida, e Ele sabe tanto, que Ele marca um encontro contigo. Eu não sei você, irmãos, mas tem dias que a gente chega e a gente menos espera. Tem dia que você está assim, e você está se sentindo um deserto seco. Tem dia que você olha para você mesmo e você diz, cara, eu não estou bem, eu não estou legal. Pastor, isso acontece com você? Sim, querido, eu sou homem igual a você. Tem dia que a gente dá vontade de não ver ninguém. Tem dia que a gente não dá vontade de fazer nada. Tem dia que a gente entende, fala, meu Deus, se não for o Senhor. Aí você entende, cara, mas tem uma fonte. Se eu estou com sede, essa fonte está jorrando. Ela é inesgotável. 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 Aí você olha assim e fala, meu Deus, esse Deus é tão tremendo, gente, que existem coisas que são paralelos para a gente entender a revelação daquilo que Deus precisa fazer sobre a nossa vida. E esse mês o Senhor liberou algo no meu coração para esse ano, falando justamente de situações que a gente precisa vencer, que estão dentro de nós e que a gente não consegue resolver. Porque quando você olha para aquela palavra daquele jovem que estava vindo com seus pais, e os próprios discípulos olham para aquele jovem e diz, esse menino é cego. E a pergunta dos discípulos, o Senhor não coloca nem outras pessoas, dos discípulos, pergunta para Jesus, quem pecou? Ele ou os seus pais? Qual é a resposta de Jesus? Nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para quê? Para que se manifeste a glória de Deus. Vou repetir, isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Por quê? Porque o judeu tinha em mente que tudo aquilo que acontecia com as pessoas, dos seus erros, das suas falhas, das suas quedas, das suas enfermidades, tinha a ver com o pecado. E isso nós carregamos até hoje. Muitas vezes, por causa de algumas coisas que acontecem na nossa vida, nós pegamos um fardo sobre nós que não é nosso. E o inimigo quer jogar para você dizendo, você está assim porque você errou, porque você falhou. Você está assim porque você tem pecado. Mas existem coisas que eu e você fizemos e que precisamos pedir perdão. Porque quando nós pedimos perdão, o Senhor está aqui para nos perdoar. Sim ou não? E o que eu tenho ensinado aqui? Escute bem isso, se você nunca escutou. O inferno não é para quem peca.
O inferno é para quem não se arrepende. Porque entenda isso. Por muito tempo nós ouvimos essa pancada. Você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. E sempre parece que quando a gente erra, a gente traz sobre nós um jugo. Um jugo que nos pesa e nos faz esfriar na fé, entendendo que parece que nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem. Ei, aquele menino estava? E qual foi o julgamento dos discípulos? Tem pecado, tem erro. Mas o que o Senhor diz? Não foi ele, nem os seus pais que pecaram. O que está acontecendo na vida dele é para que se manifeste a glória de Deus. O Senhor vai ao encontro daquele menino, e ao chegar ao encontro daquele jovem, o Senhor faz o que, gente? O que o Senhor faz? Cospe no chão, faz um lodinho. Estão comigo? Pega o lodo, pega aquela massa e põe onde? Nos olhos do menino. Qual a outra pessoa que ele cuspiu nos olhos? O cego de Jericó, ele diz: o que tu queres? Ele disse: eu quero. O Senhor libera a palavra, o cego passa a ver, sim ou não? Ele toca no cego de Jericó? Ele fala para o cego de Jericó se lavar? Não, mas entenda algo que acontece aqui dentro dessa palavra. Ele cospe no chão, faz um lodo da terra e põe nos olhos do menino. Só que o interessante, ele faz tudo isso e o menino fica curado? Ele vai e libera uma palavra: vá e se lave. Onde? No poço, na fonte. Qual é a fonte? Diga comigo: Siloé. O menino sai dali, vai lá, lava os seus olhos e começa a enxergar. Aí você olha e diz: pastor, o que é isso? Eu estou falando de algo que Deus falou comigo. E existem revelações que a gente precisa entender. Quando eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém, eu tive nessa fonte, e pregando essa palavra, escute. O Senhor virou para mim e disse: observa que a fonte nunca secou? E eu levei um susto com aquela voz: observa, porque se eu sou a fonte da vida, a fonte que eu mando nunca vai secar. Agora eu fiquei impactado com aquilo que eu ouvi. Aí ao mesmo tempo, aquele jovem fez o que? Se lavou. O que significa Siloé? A fonte do enviado. É a fonte que vem do alto. Aonde aconteceu isso, pastor? Quando houve uma guerra em Israel, e um rei toma a decisão de dizer que ele não iria pagar mais tributos para o exército inimigo. E quando ele decide, ele fecha a cidade, fecha os muros da cidade, e o inimigo vai contra ele. E esse exército inimigo, ou esse exército do rei, vai e cava uma fonte da cidade alta para a cidade baixa. Para quê? Para trazer água de cima para baixo, para não deixar a cidade sem água, porque eles poderiam até não ter alimento, mas eles tinham o subsídio necessário para guerrear até o fim. Agora olha só, eles venceram a guerra, porque as fontes que estavam fora foram fechadas, mas a fonte que estava dentro da cidade foram abertas, do alto a baixo. A mesma fonte que serviu para aquele homem vencer as guerras suas, foi aonde Deus mandou o cego se lavar. Porque o que Deus está nos ensinando? Quando você chega na fonte e você lava a sua visão, vai ser do alto que vai vir o teu socorro. Ei, nessa fonte você não vai andar mais sem visão. Nessa fonte a sua visão vai ser aberta, e aquilo que te julgaram
vão ter que ver o que Deus irá fazer sobre a tua vida, porque o que Deus vai fazer na tua vida é para que você passe a enxergar o sobrenatural dele, porque muitas acusações e fardos que nós carregávamos, essa situação veio para muitas vezes nos jogar no chão e achar que nós não somos merecedores daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E não é muitas vezes de nós não, as pessoas que estão fora nos acham incapazes de chegar diante daquele que é a nossa fonte. Só que deixa eu te falar, eu não sei a forma que Deus fez na tua vida, mas Ele está abrindo a tua visão hoje. Você pode ter chegado na fonte, e se você chegou na fonte, o que Ele quer fazer hoje? Se lave, abre os teus olhos, diga: Senhor, eu não estou aqui para andar segundo o que eu acho, eu estou aqui para andar segundo a visão do céu. Então se aqui é a fonte que vem do alto a baixo, eu quero lhe dizer: Senhor, eu vou abrir a minha visão hoje, eu quero me lavar nesta fonte, e eu não quero só me lavar, eu quero beber dessa fonte, porque aquilo que abre os meus olhos é aquilo que me alimenta também, porque aquilo que abre os meus olhos é aquilo que me dá força para continuar. Aquela mulher chegou achando que a sua necessidade era um marido, mas Deus mostra para ela que não era o marido que iria resolver o seu problema. É, no entanto, que ela tem até medo de conversar com Jesus, porque era um homem. Olha o que Jesus faz: Jesus cura um trauma dela. Todas as pessoas que se aproximavam dela, porque viu uma necessidade que estava dentro dela. Muitas vezes, Jesus vai chegar também em cima das nossas necessidades, para que justamente a gente entenda que Ele é o supridor, Ele é quem nos alimenta e nos mostra que Ele é a nossa alegria. A água espiritual no poço de Jesus saciaria a sede espiritual eternamente. A água viva de Jesus encheria de alegria e transbordaria aquela mulher que estava vazia. A água viva de Jesus traria a desidratação espiritual daquela mulher e saciaria a sua sede espiritual. O que isso quer dizer, pastor? Querido, Deus é muito mais do que uma bênção. Ele é o meu tudo. Ele não é uma bênção só, Ele não é um carro, Ele não é uma casa, Ele não é um dinheiro. Ele é o meu milagre. Eu quero lhe dizer, o maior prazer que eu tenho hoje é dizer que eu sou filho de Deus, é saber que o meu nome está escrito no livro da vida, é saber que eu sou servo de Deus, porque Ele me perdoou, mesmo reconhecendo as minhas falhas, os meus erros, as minhas transgressões. Ele não olha para mim como os homens olham. Os homens olham segundo a vista dos seus olhos, mas o Senhor vê o nosso coração. Ei, aos teus olhos, você pode dizer: eu não sou ninguém, mas aos olhos de Deus Ele está dizendo: você é meu filho, eu lhe amo, e eu vou saciar a sua sede. Vou mostrar para você que quanto mais você se achegar a mim, eu me achegarei a você. E isso, Jesus chega para saciar a nossa sede espiritual, e Ele entra em nossa história para mudar a nossa vida. Eu quero te perguntar: olha quem era você antes de Jesus. Quem é você hoje depois de Jesus? Olha quem era você antes. Irmão, nem você se aguentava. Depois de Jesus, sou perfeito? Não, mas estou buscando a perfeição, porque Jesus não desprezou a história daquela mulher. Jesus não despreza a sua história. Nenhum sinal de condenação ou rejeição Jesus deixou de olhar. Por quê, pastor? Porque veja no verso 16, 17 e 18: vai e chama o teu marido e vem cá. Não tem um marido. O que ela é com Deus? Sincera. O que está faltando em nós hoje? Sinceridade de abrir o nosso coração e mostrar as nossas fragilidades. Nós temos medo de abrir o nosso coração e nos decepcionarmos. Com Cristo você não vai se decepcionar. Ele é o tamanho certo da sua necessidade. Não sabemos por quais motivos ela passou pela situação do divórcio 5 vezes. Mas essa parte da sua história sinaliza que ela passou por muitas rejeições. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que passaram por diversas rejeições. Só Deus sabe como está a sua alma. Só Deus sabe como está a sua vida. Pessoas que foram rejeitadas por pais, por familiares, por amigos, por namorado, por marido,
por esposas, pessoas que foram rejeitados por sócios, pessoas que passaram e carregam traumas dentro de vocês, e muitas vezes vocês olham e dizem: Senhor, será que eu vou superar? E quando uma coisa dá errado, a primeira situação que vem é por causa da sua falha, do seu erro. Queridos, Jesus sabia de tudo, e Jesus sabe de tudo de mim e de você. O que Ele quer? Abrir os nossos olhos, porque quando os teus olhos forem abertos, você vai entender que não é o que você faz, é de quem você depende, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja bendito. Nós temos aqui um detalhe muito importante. Por que Jesus mudou a conversa para o lado pessoal? Para chegar mais perto da sua história de vida, assim chegar mais perto do coração daquela mulher. Jesus sempre vai nos tocar em áreas que mais nos chamam a atenção, em áreas que nós fomos decepcionados, em áreas que muitas vezes nós não queremos que sejamos tratados. Deixa eu te falar, Jó disse: o que eu mais temia me sobreveio. Tem áreas da nossa vida que a gente diz assim: Senhor, toca em tudo, menos aqui. O Senhor diz: muito obrigado, porque eu já sei como eu vou te trazer para perto de mim. Porque quanto mais você entende que é a área que Deus precisa te curar, você precisa entender que Ele sabe como nos tratar. Ele sabe como nos tratar. E eu quero lhe dizer, Ele está tratando a mim e a você. O problema é que nós não podemos deixar e ficar escondendo algo. Lembra daquele homem que chega na sinagoga? Lucas capítulo de número 6. Era um sábado, não podia acontecer segundo os religiosos cura, e o homem senta lá no fundo da sinagoga. Está sentado lá, e a Bíblia vai dizer que ele tinha uma das mãos que era mirrada. Ele senta. Certamente a Bíblia vai dizer também que ele estava escondendo o seu problema, porque não era dia de cura. Mas o interessante é que Jesus começa o sermão, e ao começar o sermão, Jesus vira para aquele homem que estava ali com a mão mirrada, e Jesus disse: ei, põe-te em pé. O homem se coloca em pé. Até esse momento o problema dele apareceu? Não. Daqui a pouco Jesus continua o sermão e Jesus diz: sai do seu lugar e vem para o meio. Já mexeu com ele, porque ele deve ter dito: o meu problema vai aparecer. Só que Jesus não falou nada, não mostrou a sua deficiência. Aquele homem sai de trás e vem para frente. Quando aquele homem chega à frente, o Senhor fala o que com ele? Estende a sua... Mas o Senhor virou e falou: estende a sua mão que está doente? Não. O Senhor virou e disse: estende a sua mão. Nós temos o braço direito e o braço esquerdo. Era a mão esquerda dele que estava mirrada? Ou era a direita? E aí, se a mão direita dele estava mirrada, ele não poderia ter mostrado para a plateia, para os irmãos, para os da sinagoga, aquilo que era perfeito na vida dele? Sim ou não? Assim somos nós. Cada culto que nós chegamos, nós temos a oportunidade de mostrar para Deus as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Ele é o mesmo que te chamou para o meio hoje. Mas qual é a nossa pretensão? Nós queremos esconder dos homens as nossas fragilidades. Nós não queremos mostrar as nossas fraquezas. Nós não queremos mostrar os nossos erros. Porque nós estamos no lugar do milagre, sabemos que Jesus cura cego, paralítico, Ele sabe restaurar, Ele sabe quais são as áreas da nossa vida, mas Ele vai nos provar. E Ele chega e diz: estende a tua mão. Aquele homem poderia ter dito: vou mostrar para os outros que eu não tenho problema. Mas deixa eu te falar, você acha que quem estava ali não sabia que ele tinha problema? Muitos conheciam ele. Talvez ele era conhecido como mãozinha, porque nós somos muitas vezes conhecidos pelas nossas fragilidades. As pessoas nos colocam apelido em cima dos nossos erros, em cima das nossas fragilidades. Vou usar um termo assim, para que você entenda melhor. Imagina quando Jesus chamou o mãozinha para frente. Quem o conhecia deve ter dito:
Olha quem Jesus chamou: o mãozinha, o rejeitado, o que não tem solução para a sua vida. Olha quem Jesus chamou: aquele que não consegue nem sequer ir para o exército, porque a mão dele é mirrada. Aquele que tem falha, aquele que tem erro, e aquele que não consegue dominar a sua casa como deveria, porque ele deve ter pecado. Mas quem Jesus chama? O pecador. Ele não chamou o religioso, ele não chamou o sacerdote, o levita, ele chamou o homem da mão mirrada. E quando Jesus chama aquele homem à frente, Jesus dá a oportunidade dele ser curado. Porque a Bíblia vai dizer que quando o Senhor o chama, o Senhor vira e diz: estende a sua. E qual a mão que ele estendeu? A esquerda ou a direita? A doente ou a sã? Oi? A doente. Quando a mulher samaritana chega até Jesus, ela escondeu a sua fragilidade? Quando o Senhor vira e começa o diálogo com ela e diz: chama o teu marido. Ela disse: vou lá chamar meu companheiro. Foi isso? O que ela vira e diz? Não tenho marido. Você está achando que Deus não sabe? Você está achando que Deus não conhece a minha e a sua vida? Os nossos erros? Ele só está querendo que você mostre qual é a área que Ele precisa trabalhar para que você seja saciado. Quando a mulher fala isso, eu te pergunto, diante do poço, o Senhor chega com a resposta para ela ou não? Chega e diz: você tem uma água que vai lhe causar sede, mas eu tenho uma água que vai fazer jorrar em você fonte de águas vivas. Você vai viver algo que você nunca viveu. Quando aquele homem com a mão mirrada chega à frente, ele estende a mão que era mirrada. Mas se a mão era mirrada, a Bíblia vai dizer que a mão dele é restaurada, restituída. Se a mão dele é restaurada, restituída, eu fico pensando os acusadores que disseram: ele tem pecado, é por isso que ele está assim. Mas quando ele chega em frente ao mestre, a fonte da vida, aquele que lava a nossa visão, quando ele estende a mão, a Bíblia diz que ficou como a mão dele? Restaurada. O que o Senhor quer liberar hoje, pastor? Abre assim as suas mãos. Eu não sei qual é a área da sua vida que está paralisada. Eu não sei qual é a área da sua vida que está cega. Eu não sei quais são as situações que o inimigo tem botado na tua mente e tem tentado te acusar. Mas eu quero lhe dizer: pastor, o que eu preciso hoje? Chegar hoje aqui nessa fonte. Vai limpar os seus olhos, vai abrir a sua visão e vai mostrar para você que Ele é perdoador de pecados, e Ele restitui a nossa aliança com Ele. Pastor, eu estou com sede, eu estou procurando um Deus que possa me saciar. Eu quero lhe dizer: aqui tem água viva. Você vai beber dessa água de tal maneira que você vai saciar, e você vai sair daqui saltando, pulando, entendendo que esta semana você tem um Deus que salvou a minha vida e a sua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Você precisa entender que você precisa beber. A decisão é sua. A água pode estar aqui, o poço pode estar aqui, mas eu não posso beber por você. A decisão é sua. Assim como aquele homem também. Estenda a mão. Você está com a mão estendida. Por quê? Porque só você sabe o que precisa ser restaurado na tua vida. E se tem algo que precisa ser restaurado, Jesus está te chamando para o meio hoje. Porque enquanto você sai do seu lugar e vem para o meio, eu quero lhe dizer, tem uma palavra já liberada para a tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero lhe dizer, eu não sei o que está paralisado esses anos, mas vai voltar a andar, vai voltar a ter movimento.
vai voltar ao nome do Senhor a ser glorificado sobre a tua história. Ei, primeiro de tudo, Deus vai tirar de você todos os traumas, todas as situações adversas, todo o sentimento de culpa, de acusação, porque eu fico imaginando aquele homem, quando ele voltou para o lugar, eu acredito que ele devia ter um pano enrolado ali, eu acredito que ele tirou o pano, e aí quando alguém chegou para ele, chegue bem aqui, irmão Otacílio, quando ele já chegou ali, que ele chegou indo para o lugar dele, eu acredito que ele já foi assim, ó, Shabbat Shalom. Qual é a mão que ele usou, será, para mostrar? Você já viu quando a gente fica noivo, quando a gente casa? Quando alguém pergunta as horas para você, você diz, são 10 horas. O que você quer mostrar? A aliança. É assim ou não? A gente fica tão feliz que a gente quer mostrar. Eu fico imaginando, se a mão direita daquele homem, imagina ele já andando no templo. Rapaz, o Senhor é contigo. E os curiosos, ué, e a mão dele? Querido, as explicações fica para quem quiser. O que eu quero é viver o que Deus tem para a minha vida. O que eu quero é viver o sobrenatural do Senhor. Obrigado, irmão Otacílio. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Ei, você vai sair daqui hoje, mas você não vai sair com a tua vida paralisada. Já tem uma palavra liberada sobre a tua vida. As coisas vão voltar a andar, as coisas vão voltar para o lugar, as coisas vão começar a se movimentar na tua vida de tal forma que você vai ter sede de Deus. Esse é o ano que você vai mergulhar na presença do Senhor. Esse é o ano que você vai buscar a Deus mais. Esse é o ano que você não vai deixar nada mais te acusar, porque você vai ter sede de Deus. Você vai orar, você vai buscar de madrugada, você vai ler a Bíblia, você vai ter sede do que Deus tem para fazer na tua vida, porque você entende que só Ele pode saciar a tua sede, só Ele pode cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Você não vai sair daqui na expectativa, olhando e imaginando o que os outros estão pensando de você. Você está pronto para viver o sobrenatural de Deus sobre a tua história. Eu declaro, ei, ossos, nervos, músculos, comece a se movimentar agora. E no mundo espiritual, eu declaro, o que tem de Deus para a tua vida irá acontecer, vai acontecer. Fique de pé em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Hoje não é sábado, hoje é domingo, e para muitos é mais só um culto. Para mim não. Hoje é o dia que eu vim a esse lugar para beber da água da vida. Não há nada melhor quando a gente chega num lugar e você é saciado. Você sai dali, uau, transbordando, porque você entende que tem esperança para você. Mas quando Jesus chega na sinagoga, talvez os religiosos olharam e disseram, é mais um dia de ensino. Mas para aquele homem com a mão mirrada, foi o dia de ensino? Foi. Mas também foi o dia de milagre. Porque os religiosos vão tentar achar resposta para o que vai acontecer na tua vida. Mas para Deus, é o dia da oportunidade de nós bebermos dessa água e o nome dele ser glorificado. Jesus disse para aquele homem, fica de pé. Ele ficou. Jesus disse para aquele homem, vem para o meio. Mas ele poderia dizer, Senhor, eu não posso porque eu tenho um problema. Quem aqui não tem problema? O cego poderia ter dito, Senhor, eu nasci assim, não tem ninguém que me ajude. Jesus prova a fé daquele cego, dizendo, eu vou cuspir nos teus olhos, mas você precisa se lavar. Olha o que Deus está dizendo, lavar. Lavar é tirar as impurezas. Existem coisas na nossa vida que precisam ser lavadas, ser tiradas de nós e abrir a nossa visão para aquilo que Deus tem para fazer sobre a nossa história. Você precisa entender que tem hora que a gente não consegue enxergar, mas é no Siloé de Deus, o enviado, que eu lavo a minha visão. Você tem hoje a oportunidade de pedir, Deus, abre os meus olhos,
Me faça enxergar o que o Senhor tem para a minha vida. Me faça viver o que o Senhor tem comigo, para que eu entenda que vai haver restauração sobre a minha vida, vai haver mudança. Porque, irmãos, há uma luta dentro de nós, a nossa alma com o nosso espírito. Há uma luta. E a gente tem hora que a gente fica e a nossa alma quer batalhar. E a gente tem que dizer como Davi disse: aquieta a minha alma e espera em Deus, porque ainda eu louvarei. Eu quero lhe dizer, Deus está dando ordem à sua alma agora. Deus está dizendo: eu vou aquietar os teus sentimentos, eu vou aquietar esta agitação que está dentro de você, para que você entenda que quem cuida de você sou eu. E quanto mais você mergulhar na minha presença, mais o meu nome vai ser glorificado. Mas eu te desafio hoje. O Senhor disse para aquele homem que tinha sua falha, que tinha ali sua mão mirrada: vem para o meio, porque o altar era no meio. E o Senhor chama aquele homem para justamente estar na frente de todo mundo. Eu não sei qual é a cura que você precisa, mas posso te dizer que Ele tem a resposta que você precisa. E eu te desafio hoje: sai do seu lugar e vem para o meio, porque aquele mesmo que pediu para aquele homem estender as mãos, Ele também está pedindo para você hoje mostrar para ele qual é a área que ele precisa trabalhar. E eu sei que há pessoas aqui que precisam hoje simplesmente de uma atitude, de você sair do seu lugar e vir à frente, e o nome dele vai ser glorificado.